Bom dia. Graça e paz em Cristo Jesus, amém? Amém. Vamos sentar. Que manhã extraordinária para estarmos juntos. Que manhã preciosa para estarmos juntos. Glória. É paz. Nós chamamos, Senhor. Ai. Feche seus olhos um minuto. Por favor, feche seus olhos. Baixe a cabeça. Espírito Santo, nós amamos a tua presença. Nós amamos a tua presença. Tudo que nós estamos vivenciando aqui, Senhor, é resultado da tua presença, bondade e graça. Minha oração, Espírito de Deus, é para que o Senhor venha consolidando em nossos corações as verdades que estão no teu coração. O que é que o Senhor tem para fazer em nós nessa manhã? Esse é o nosso alvo, esse é o nosso foco, essa é a nossa busca. Só existe algo que nos interessa hoje pela manhã. É recebermos direto no teu coração aquilo que o Senhor tem para fazer em nós hoje. Vem, Espírito de Deus, e toma o teu lugar nos corações e nas mentes aqui nesta manhã. Vem, Espírito de Deus, e nos encha de sabedoria e revelação. Ao final de tudo, o que nós queremos é corresponder à tua palavra, à tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, meu nome é Ivan. Eu estou aqui com a minha esposa, Jaqueline. E é uma honra estar aqui com vocês hoje. Realmente um presente de Deus estarmos aqui juntos, vivendo com vocês aquilo que o Senhor está construindo aqui. Sempre que nós temos a oportunidade de sair para ministrar a Igreja de Cristo em algum lugar, eu digo para o Senhor, Senhor, que presente que o Senhor nos dá de poder experimentar, vivenciar aquilo que o Senhor está construindo nessa igreja local. Deus está fazendo algo aqui, Ele já está fazendo algo aqui. E não sou eu que estou vindo aqui para derramar algo sobre vocês. Eu estou vindo aqui só para contribuir com aquilo que Deus já está fazendo nessa igreja. Com aquilo que Ele já está construindo entre vocês, aquilo que Ele está edificando em vocês. Isso é precioso e poderoso. Essa é a terceira ministração do Metanoia. É isso, né? Essa é a terceira ministração do Metanoia. E eu tenho certeza absoluta que vocês viveram algo poderoso em Deus na sexta-feira, sim ou não? Sim. Viveram algo poderoso de Deus ontem, que foi sábado, sim ou não? Sim. E eu tenho tanta expectativa para aquilo que Deus vai fazer ainda nessa manhã. Eu tenho tanta expectativa. Eu, particularmente, estou muito feliz de poder fechar aqui essa conferência, porque eu acredito que Deus vai colocando os fundamentos, estabelecendo algo, e aí no final de tudo Ele vem fechando com chave de ouro. Então eu fiquei feliz demais de poder ser o último a ministrar com vocês, porque aquilo que Deus vai fazer nessa manhã vai marcar as nossas vidas para sempre. Amém? Tem alguém com expectativa em Deus aí? É isso. Aumente mesmo as suas expectativas, porque Deus responde à expectativa do nosso coração. Deus responde à expectativa do nosso coração. O escritor aos Hebreus diz que fé é a certeza que nós vamos receber aquilo que esperamos. Fé é uma firme convicção que vamos receber aquilo que esperamos, aquilo que aguardamos. Logo, quem não espera nada vai receber? Quem não espera nada vai receber? Quem espera muito vai receber? Então você tem que ter a sua expectativa como? Elevada, altíssima, porque Deus vai responder às suas expectativas. Se você chegou aqui, entrou aqui hoje nessa ministração de manhã, você não tem expectativa nenhuma daquilo que Deus vai fazer, então eu quero te dando aqui a oportunidade de começar a elevar as suas expectativas, porque vai ser feito hoje de acordo com a sua fé. Vai ser feito hoje de acordo com aquilo que você espera. Qual é o meu objetivo com essa mensagem hoje? Despertar você para o entendimento que Deus tem algo a fazer através da sua vida na terra. Eu e você, nós somos espectadores daquilo que Deus está fazendo, nós devemos ser participantes daquilo que Deus está fazendo. Deus tem algo a fazer nessa
nessa região, nesse estado, nessa nação, nesse mundo. E Ele está fazendo isso através de seus filhos. Tem algum filho de Deus aí? Tudo que Deus está fazendo na terra, Ele está fazendo através dos seus filhos. Ele escolheu fazer assim. Ele decidiu agir assim. Ele decidiu fazer através de nós. Muitas vezes nós não estamos participando do que Deus está fazendo, porque nós não temos entendimento. E nós não estamos construindo isso em Deus e com Deus. Provavelmente vocês ouviram e cresceram nos fundamentos aqui nesses dias acerca da paternidade de Deus. A pastora abriu falando sobre a paternidade de Deus, sobre nós sermos filhos de Deus, tomarmos posse dessa realidade, entrarmos nesse lugar, de nós somos filhos de Deus. E em João capítulo 1 fala que Ele nos deu o poder ou o direito de sermos feitos filhos. E aí então nós entramos nesse lugar com ousadia. E a paternidade de Deus, ela alinha a nossa identidade, quem somos. A paternidade de Deus alinha a nossa identidade. Diga comigo, a paternidade de Deus alinha a minha identidade. Quando você começa a entrar nesse lugar de filiação, quando você começa a se relacionar com Deus, entendendo que Ele é seu Pai, desfrutando dessa realidade de Ele ser Pai, você ser filho, você começa a ter a sua identidade alinhada. Identidade que era ferida e frustrada pelas palavras que foram lançadas sobre você ao longo do tempo. Identidade que era falha, ferida, porque você talvez não tenha tido uma figura paterna que te afirmou dizendo: filho, você é maravilhoso. Filho, você é um presente de Deus. Filho, você é uma resposta dos céus. Filho, você pode tudo que você quiser, porque você é meu filho. Uma paternidade que talvez tenha te dado a segurança de poder olhar para si mesmo e dizer: eu posso tudo que eu quiser. Quando você vai para Deus e começa a se relacionar com Ele como filho, Ele começa a dizer: você é o meu filho amado, e eu tenho muita alegria em você. No batismo de Jesus, quando Jesus desce as águas, batizado por João Batista, o texto diz que quando Ele saiu das águas, veio do céu uma forte voz que disse: este é meu filho amado, que me dá muita alegria. Sabe, algo que sempre foi extraordinário para mim entender esse texto foi que, se eu puder dar um pouquinho do meu microfone no retorno aqui, algo que sempre foi extraordinário para mim, muito obrigado, nesse texto, foi que quando o Pai dos céus olha para Jesus saindo das águas do batismo e diz: este é meu filho amado, que me dá muita alegria. Até aquele momento Jesus não tinha feito nada ainda. Jesus não tinha curado ninguém. Foi muito. Jesus não tinha curado ninguém. Pode descer mais um pouquinho. Só para desligar o microfone, que eu não consigo ficar parado, Então, até aquele momento, Jesus ainda não tinha curado ninguém. Jesus não tinha ressuscitado ninguém. Jesus ainda sequer tinha começado a pregar o Evangelho do Reino. Jesus não tinha feito nada no seu ministério. Diga comigo, ministério. Jesus não tinha ministério, Vou ter que aguentar o meu sotaque paulista aqui. Jesus ainda não tinha feito nada até aquele momento ministerialmente. Não tinha executado obra nenhuma ministerial. Ainda assim o Pai olha para ele e diz: aí está o meu filho amado, e eu tenho muito prazer nele. A identidade que Deus alinha em nós é a identidade que está além daquilo que fazemos. É Ele dizendo: não é pelo que você faz, não é pelo que você fez, é por quem você é para mim. Aleluia. Você é meu filho, e por ser meu filho eu tenho prazer em você, independente de tudo que você fez ou fará. Eu tenho alegria em você porque você é filho. Isso é o que a paternidade de Deus causa em nós. Nos traz segurança, confiança. Porque se eu não tenho que provar nada para o meu Pai para que eu seja amado, se eu não tenho que provar nada a Deus para que eu seja aceito, então eu tenho segurança. O problema é que a nossa paternidade natural causou em nós bloqueios profundos. Talvez você tenha crescido num ambiente onde todos os dias você tinha que provar o seu valor. Todos os dias você tinha que provar que você merecia ser amado. Todos os dias você tinha que provar que você valia alguma coisa. E mesmo se esforçando muito, o que você ouvia é: você não vale nada. Você não vai dar em nada. Você não vai ter sucesso em nada que fizer. Você não foi desejado, você não foi esperado.
desesperado, eu nem queria você. Quantos de nós ouvimos palavras como essas? Eu nem queria você. Parece pesado, mas eu sei que existem histórias aqui de pessoas que passaram por isso tantas vezes na vida. E aí quando a gente chega em Jesus, quando a gente recebe Jesus, a gente começa a se relacionar com Deus a partir dessa ótica. A qualquer momento Deus vai me rejeitar. A qualquer momento Deus vai me abandonar. A qualquer momento Ele vai me punir, porque todas as vezes que eu falhava, eu era punido com surras. Todas as vezes que eu errava, eu era punido com surras. Então a qualquer momento Deus vai me punir, porque é isso que o Pai faz. Mas eu sei que ao longo desse tempo você tem sido ministrado acerca da paternidade de Deus e entendido que Deus é um bom Pai. E a redenção da imagem de Deus é o que precisa ser o fundamento principal do seu relacionamento com Ele. Entenda uma coisa: Deus não te rejeita pelas suas falhas. Isso não quer dizer que Ele não vai te corrigir. Quem está me entendendo? Amém. Porque a Bíblia diz que um bom pai é aquele que corrige o filho a quem ama. Mas correção e punição são coisas diferentes. Muitos de nós têm uma história com a paternidade que é uma história baseada em punição e humilhação. Mas Deus não é um pai que humilha seus filhos. Deus é um pai que diz: independente do que você faça, eu tenho prazer em você. Eu tenho prazer em você porque você é meu filho amado. Feche seus olhos, deixa eu ministrar essa verdade aqui sobre você. Independente da sua história, você é amado. Independente daquilo que você viveu até aqui, você é amado. Você é perdoado. Todas as vezes que você se aproximar do Pai, Ele vai e confessar as suas falhas e fraquezas, Ele vai dizer: filho, eu tenho prazer em você. Você é amado, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Eu sinto profundamente o Espírito de Deus dizendo: filho, você pode se aproximar com coragem. Se aproxime de mim com coragem, porque eu não vou te punir, eu não vou te surrar, eu não vou te humilhar, eu não vou te rejeitar. Você é meu filho amado, você é meu filho amado, você é meu filho amado. Você é meu filho amado, eu não te rejeito. Eu sonhei com você, eu planejei você, eu esperei por você, filho. Diferente das coisas ruins que você acreditou a seu respeito, eu sonhei com você, eu planejei você, eu esperei por você. Você é amado, você é amado. Com seus olhos fechados ainda, diga assim: eu sou um filho amado. Repete comigo assim: eu perdoo o meu pai por ter falhado comigo. Eu perdoo o meu pai por todas as vezes que ele me humilhou. Eu perdoo os meus pais por todas as vezes que eu me senti rejeitado, que eu me senti humilhado, que eu fui agredido, que eu me senti abusado. Eu perdoo os meus pais, eu perdoo o meu pai, porque nessa manhã eu tenho a revelação que eu sou um filho amado. Deus me ama. Ele me ama profundamente. Deus me ama. E eu tenho segurança e confiança. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Porque o meu papai está cuidando de mim. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado pela revelação que nós temos da nossa identidade em Ti. Obrigado porque nesses dias o Senhor tem curado corações aqui. Obrigado porque nesses dias o Senhor tem nos levado a perdoar. O Senhor tem nos levado a abrir o nosso coração para receber o perdão do Senhor também. Obrigado porque o Senhor tem curado feridas na alma. Obrigado porque o Senhor tem restaurado corações órfãos aqui nesse lugar. Nós te amamos, Paizinho. Nós te amamos, Paizinho. Nós te amamos, Paizinho. Essa é a verdade sobre a paternidade de Deus. Deus, como um bom Pai, te ama profundamente. Isso não tem a ver com seus erros ou acertos. Você não precisa
se cobrar demais para tentar receber a aprovação do seu pai. Você já tem a aprovação do seu pai. Você já tem a aprovação de Deus, porque você é filho. Amém? Amém? Mas eu vim para falar com você agora sobre o segundo aspecto da paternidade. A paternidade de Deus alinha a identidade. A paternidade espiritual alinha propósito. Eu quero falar sobre a paternidade espiritual, porque você foi chamado para ser um pai espiritual. Você foi chamado para ter um pai espiritual. Essa relação de paternidade espiritual entre a família de Deus é uma relação que destrava destinos, que destrava propósitos. Eu quero passear por alguns textos aqui com você, para que a gente possa consolidar essa verdade no nosso espírito. Porque assim como nós precisamos nos aprofundar na realidade da nossa identidade em Deus, nós temos um bom Pai que nos ama, nós precisamos também desenvolver uma relação de paternidade unilateral para que nós possamos cumprir o nosso propósito na terra. A paternidade espiritual destrava destinos, libera propósitos, libera a igreja, cada parte do corpo, cada membro do corpo para cumprir a sua função. Nós vemos exemplos poderosos de paternidade espiritual nas Escrituras. E nós vamos ler aqui, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. A versão que eu estou lendo aqui é a nova versão transformadora. Então, se a sua versão estiver muito diferente e você quiser só acompanhar comigo, você que gosta de anotar, você pode anotar as referências para depois você continuar meditando nessa mensagem. Mas eu vou ler aqui na nova versão transformadora, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, a NVT diz assim. Aliás, é o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Corinto. Ele está dizendo: pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais. Diga comigo: mestres e pais. Mestres e pais. Pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Então o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto: vocês têm muitos tutores, vocês têm muitos mestres, vocês têm muitos ensinadores, vocês têm muitos professores, mas vocês não têm muitos pais. Porque a paternidade espiritual é aquela que faz brotar de dentro de você o seu chamado, o seu propósito, aquilo que você carrega. Paulo está dizendo: mas eu me tornei pai espiritual de vocês. Por quê? Por causa da relação que nós temos, por causa do envolvimento que nós temos. Eu quero que você vá construindo esse entendimento comigo aqui ao longo da mensagem. A paternidade espiritual se dá a partir de um relacionamento. Assim como o alinhamento da sua identidade com Deus também se dá a partir de um relacionamento. Você não descobre a sua identidade de filho amado de Deus porque a pastora falou aqui na abertura. Você descobre porque você toma posse dessa verdade e começa a investir nisso. Você vai para Deus todos os dias, você fala com Ele todos os dias, você se relaciona com Ele, e aí Ele vai curando a sua alma. Quem está me entendendo? Não é assim? Sim ou não? Você vai para Deus todos os dias, Ele vai alinhando a sua identidade, Ele vai curando você, Ele vai desfazendo as marcas e curando as feridas da sua alma e te mostrando como você é amado. A paternidade espiritual cumpre o mesmo princípio. Você começa a desfrutar dessa verdade e o seu propósito e os seus dons e talentos e chamados ministeriais começam a aflorar. Sabe, eu acredito que a igreja brasileira precisa desenvolver essa revelação da paternidade espiritual para que nós possamos cumprir o nosso chamado na terra. Nós precisamos deixar de ser uma igreja que frequenta cultos de domingo, irmão. Eu não sei se você está me entendendo, mas se a vida cristã se resume em frequentar cultos de domingo, então é uma vida cristã muito fraca. Porque a vida cristã não é sobre receber mais uma palavra. A vida cristã não é sobre ouvir mais uma mensagem. É sobre ser a mensagem lá fora. A vida cristã não é sobre ouvir mais um pastor pregando. É sobre ser um pregador das Escrituras lá fora. Mas como é que eu vou me tornar essa mensagem viva? Através da paternidade espiritual.
Então, enquanto nós não entendemos a revelação da paternidade espiritual que destrava destinos, que libera propósitos, que arranca de dentro de mim os dons e talentos que Deus colocou em mim, eu não vou viver o meu chamado e o meu destino. Deus colocou coisas em você preciosas. É como um diamante, uma pedra bruta que precisa ser lapidada. E a relação de paternidade espiritual é a lapidação desse diamante. Paulo está dizendo à igreja de Corinto: eu me tornei pai espiritual de vocês, porque eu investi nesse relacionamento. Eu vim lapidando vocês. Eu me relacionei com vocês e vim arrancando de dentro de vocês dons espirituais, talentos, habilidades, para que vocês se tornassem uma igreja viva na cidade de Corinto. E a paternidade espiritual que você vai exercer, mas que você também vai receber de alguém, vai fazer de vocês aqui, Reino Manifesto, uma igreja viva para essa cidade, uma igreja viva para essa região, para essa nação. Você vai cumprir o seu chamado e o seu propósito a partir do momento que você entender que Deus quer dar alguém para lapidar você. Deus quer dar alguém para contribuir com aquilo que Ele quer fazer na sua vida, liberando o seu chamado, o seu propósito, o seu destino. Faz sentido? Então, enquanto a paternidade de Deus alinha a identidade, a paternidade espiritual entre a família de Deus alinha destino, alinha propósito, alinha ação, movimentação no reino. Em 1 Timóteo, logo no capítulo 1, o apóstolo Paulo está se dirigindo ao seu filho espiritual e diz assim: eu, Paulo, escrevo essa carta a Timóteo, meu filho amado. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: Timóteo, em Atos capítulo 16, nós vamos ver o início da trajetória de Paulo e Timóteo. Se você está comigo aí, diga: eu estou. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Paulo encontra um jovem chamado Timóteo, e o texto diz que era um jovem íntegro, era um jovem apaixonado por Deus, era um jovem que honrava a família e que era muito estimado pelos que andavam em volta dele. Está comigo? Então o apóstolo Paulo encontra um menino chamado Timóteo. Qual era a relação que eles tinham? Diga comigo: nenhuma. Mas Paulo olha para Timóteo e enxerga algo de Deus na vida daquele jovem. Paulo olha para Timóteo e enxerga o chamado de Deus na vida dele. Enxerga dons e talentos, habilidades de Deus na vida daquele jovem, que já estavam se manifestando no meio das pessoas que andavam perto de Timóteo. O texto diz que ele era estimado por aqueles que andavam perto dele. Ele era aprovado na região dele, por ser um cara de Deus, por ser alguém que honrava a família. Então Paulo olha para Timóteo e fala: cara, Deus tem algo na vida desse menino. O que Paulo faz, Timóteo? Vem andar comigo. Vem andar perto de mim. Vamos andar uma caminhada juntos. Porque o apóstolo Paulo entendia o poder da paternidade espiritual. O que ele estava dizendo? Eu vou caminhar com você, até que, se essa for a vontade de Deus, eu me torne um pai espiritual para você. É a mesma expressão que o apóstolo Paulo usa para a igreja de Corinto. Ele diz: eu me tornei pai espiritual de vocês. Porque quando o apóstolo Paulo chama Timóteo, ele não chama Timóteo em Atos 16 como o seu filho espiritual. Ele chama Timóteo para andar com ele. E o que eu quero que você entenda é que a trajetória de paternidade espiritual começa no discipulado. Começa numa relação entre irmãos na fé. Começa numa relação entre irmãos na fé, uma relação genuína, onde eu digo: cara, eu quero servir essa pessoa. Eu quero simplesmente servi-la, porque Deus tem algo na vida dessa pessoa e eu quero ser participante, eu quero ser aquele que vai arrancar lá de dentro aquilo que Deus colocou e trazer à tona isso, para que essa pessoa possa ser chamada na terra. Olha para a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa é uma bomba atômica no reino de Deus. Deus depositou dentro dessa pessoa dons e talentos extraordinários para saquear o inferno e povoar os céus. Deus depositou dentro dessa pessoa habilidades sobrenaturais que vão chacoalhar essa terra. Deus depositou dentro de você isso. Mas por que muitas vezes nós não estamos ainda nos movendo na plenitude daquilo que Deus nos deu?
temos muitos mestres, nós temos poucos pais. Porque é a paternidade espiritual que libera o destino. O máximo que os mestres podem fazer é trazer uma revelação. Mas a paternidade espiritual traz a todo o movimento que está dentro de você. A paternidade espiritual é o que dá corda no brinquedo e fala: vai! Cumpra o seu propósito! Cumpra o seu destino! Quem está me entendendo, diga eu. Mas existe uma jornada e um processo que você precisa se comprometer com ela. Eu preciso me comprometer com ele. E eu vim aqui para trazer para você fundamento, unção e autoridade para que você entenda qual é a sua parte nesse negócio. Talvez nem todos aqui vão tomar posse dessa palavra e andar nela. Mas eu sei que existem pessoas que vão ter o destino transformado a partir dela. Porque você vai entender nessa manhã que Deus está convidando você a fazer parte de um exército que vai revolucionar essa geração. A primeira coisa que nós precisamos entender é que para que eu me torne um pai espiritual, para que eu me torne alguém que alinha destinos e alinha propósitos, eu preciso me dedicar a ser um filho espiritual. Eu preciso me dedicar a aprender a ser um filho maduro, um filho espiritual maduro. Sabe por quê? Porque antes de desejarmos gerar filhos espirituais, nós precisamos nos dedicar ao processo de maturidade como filhos espirituais. E a primeira etapa para que você se torne um filho espiritual é deixar de lado o seu orgulho. Ah, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se tem algo que impede você de viver o seu destino em Deus, chama-se orgulho. Chama-se orgulho. Eu acho extraordinário na caminhada de Jesus com seus 12, de Timóteo com Paulo, de Tito com Paulo, é que os discípulos, eles deixaram tudo para seguir os seus discipuladores. Porque eles reconheceram que Deus tinha algo para fazer em suas vidas através daqueles homens. Se de tudo que eu vou falar nessa manhã você entender que o discipulado é um processo onde Deus vai quebrar o seu orgulho, vai extrair de você o melhor dele, e você se submeter a isso, eu certamente vou sair daqui muito feliz. Antes de você desejar gerar filhos espirituais, você precisa desejar ardentemente o processo para se tornar um filho espiritual maduro. Por quê? Porque Deus não dá filhos espirituais para crianças espirituais. E o problema é que muitas vezes nós somos imaturos querendo gerar filhos espirituais. Quem está me entendendo? A Júlia nasceu, eu tinha 22 anos. É isso, né, irmão? Eu tinha 22 anos quando a Júlia nasceu. Meu irmão, pensa num cara que sabia muita coisa, menos ser pai. Eu estava tentando aprender o que era ser marido. Sim. E certamente, a minha filha sofreu muito por ter um pai imaturo. Concorda? Talvez essa seja a sua história. Talvez você também tenha sido um pai imaturo. Talvez você esteja sendo um pai imaturo. E os seus filhos sofrem pela sua imaturidade. Aonde que está a diferença? A diferença é que naturalmente você tem a escolha de ser pai, de ser mãe. Sim, foi você que fez um filho. Mas espiritualmente quem gera é Deus. E Ele não dá filhos para pais imaturos. Então você precisa se entregar ao processo de maturidade pessoal. Você precisa se submeter à paternidade espiritual de alguém. Porque esse alguém vai ser ferramenta de Deus para amadurecer você, para que você se torne um pai espiritual mesmo. Agora nós somos tão orgulhosos que a gente não quer se submeter a ninguém. Agora eu vou te dar essa notícia aqui, como eu já vim falando nas entrelinhas, mas eu quero ser claro, porque eu preciso ser responsável por aquilo que eu estou entregando para você. Você não precisa se submeter a ninguém na sua vida. Você pode bater no peito e dizer, eu falo direto com Deus, para que eu vou me submeter com alguém? Isso é verdade.
Isso é a pura verdade. Isso é a pura verdade. Mas eu preciso entender que minha relação com Deus alinha a minha identidade. A minha relação de paternidade espiritual aqui alinha o meu propósito. Então eu posso ir direto a Deus e Ele vai me amar. Mas Ele escolheu o processo de discipulado para destravar o meu propósito. Porque Ele sabia que eu e você somos orgulhosos. E se a gente não se submete a ninguém, nós também não teremos ninguém para ensinar. Então, meu irmão, você não precisa se submeter a ninguém. Se você quiser passar a sua vida toda sem cumprir o seu chamado, aí está tudo bem. Mas eu sei que aqui nessa manhã existem pessoas que estão queimando para viver a vontade de Deus. E o único processo para que você viva o seu chamado, o seu propósito, é andando debaixo da paternidade espiritual de alguém. Glória a Deus. Porque é esse lugar que o seu orgulho vai ser moído. É nesse lugar que o seu orgulho vai ser moído para que você possa se tornar um filho maduro que gera filhos espirituais. Oh, glória. Só alguém que amadurece pode gerar filhos espirituais. Sabe por quê? Porque quando eu olho para o meu filho de 10 anos, eu preciso entender que eu não estou educando uma criança, eu estou educando um pai. Porque hoje ele tem 10 anos, mas amanhã ele vai ser pai. E se eu lidar com ele quando ele tiver 20 anos, ele continuar sendo uma criança de 10 anos, que tipo de pai ele vai ser? Meu Deus. Se naturalmente nós nos omitimos na criação dos nossos filhos, como é que a gente vai ter maturidade para gerar filhos espirituais? Você que é pai e mãe aqui, você não está educando crianças, você está educando pais e mães. Então lide com seus filhos com responsabilidade, porque amanhã eles terão filhos e eles têm que bater no peito e dizer: eu sei ser mãe, porque eu tive uma mãe que me preparou para ser mãe. Eu sei ser pai, porque eu tive um pai que me preparou para ser pai e não para ser criança eternamente. Quem está me entendendo? A paternidade espiritual é filhos maduros que geram os pais espirituais da próxima geração. Glória. Eu preciso me submeter a alguém que Deus vai me dar. E eu vou estruturar com você essa mensagem. Eu vou te dar a base para isso. Fica tranquilo. Mas eu preciso consolidar essa verdade no seu espírito, para que você saia daqui dizendo: Senhor, me dá um pai espiritual. Senhor, me dá um pai espiritual. Senhor, me dá alguém para cuidar de mim, alguém para me discipular. Senhor, eu vou colar nos meus pastores, eu vou colar nos meus líderes, eu vou servir eles, eu vou aprender com eles, eu vou ser lapidado por eles, eu vou ser moldado por eles, eu vou ser corrigido por eles, porque eu não vou passar a minha existência nessa terra sem cumprir o meu chamado. A forma de Deus estabelecer o seu chamado na terra é através da paternidade espiritual, é através do discipulado. Sem maturidade não há liberação para gerar filhos espirituais. Sem maturidade não há liberação para gerar filhos espirituais. Depois que você entender, se lançar a jornada de discipulado, de paternidade, se submetendo a isso de coração puro, você vai começar a ser preparado para ser um pai espiritual. E eu quero caminhar com você aqui na revelação acerca da relação de discipulado e paternidade espiritual de dois homens muito mais ou menos que viveram sobre a terra. É um cara muito desconhecido, dois deles, um chama Elias, outro chama Eliseu. Então lá para sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 19. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Esse Deus se
de ter um momento de grande êxito diante dos profetas de Baal. Uma grande batalha no Monte Carmelo, os profetas de Baal são aniquilados. Aí a Jezabel endemoniada fica brava e fala que vai matar ele. E Elias estava exausto, emocionalmente abalado. E aí a Bíblia diz que, 1 Reis 19, que Elias foge para o deserto com medo pela sua vida. Muitas coisas a gente tem que aprender com esse texto. Primeiro porque Elias, cheio de autoridade, passa a mão à espada e 450 homens são degolados. Uma cena muito linda de se ver, né? Só que depois daquele momento de autoridade, de ousadia, ele recebe uma ameaça e fica com medo e foge. O que isso tem que nos ensinar? Isso tem que nos ensinar que nem sempre nós estaremos emocionalmente bem. Porque o profeta Elias, ele passou um período de depressão. Ele fugiu para o deserto, mesmo tendo tido grandes batalhas e vivendo coisas extraordinárias com Deus. Houve um momento em que ele pediu a morte. Quem era o profeta Elias? O profeta Elias era o dono de uma escola de profetas, um grande mestre, formador de profetas. Quem está comigo, diga eu. Elias era formador de profetas. Ele foge para o deserto, ele encontra com o Senhor no monte de Deus. Em outra oportunidade eu vou pregar essa mensagem porque ela é extraordinária, essa relação de Deus e Elias. Mas o fato é que Elias, ele vinha numa trajetória de maturidade. Ele vinha desenvolvendo algo com Deus. Elias, ele estava naquele momento sendo provado no deserto, sendo aperfeiçoado no deserto, tendo seu orgulho destruído no deserto. Quando ele chega diante de Deus, ele diz, cheio de orgulho, ele diz: Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho sido leal ao Senhor, eu tenho servido ao Senhor todos os dias da minha vida. Eu só sobrou eu, todos os profetas morreram, só fiquei eu, Senhor. Por que você não tira minha vida também? Porque a verdade é que algumas vezes a gente acha que nós estamos sendo humildes, dizendo ao Senhor: eu não aguento mais. Mas na verdade nós estamos sendo orgulhosos, porque a gente está dizendo: você não sabe o que você está fazendo, você deveria fazer diferente. E quando Elias encontra com Deus, Deus olha para Elias e diz assim, parafraseando agora na versão em Bafana, Deus diz para Elias: eu não vou dar ideia para o seu mimimi, eu não vou gastar tempo ouvindo a sua murmuração, eu não vou gastar tempo ouvindo a sua reclamação. Faz o seguinte, eu vou te dar unção para você fazer o que você tem que fazer. Volta pelo caminho de onde você veio, e vai cumprir o seu propósito. E é nesse ponto que nós estamos. Deus diz para Elias: volta, unge reis e unge Eliseu profeta no seu lugar. Meu irmão, aqui começa a jornada, inicia a jornada de paternidade espiritual de Elias. Deus diz assim: Elias, você vai ungir Eliseu profeta no seu lugar. A primeira coisa que você tem que entender acerca da paternidade espiritual, aliás, o ponto número 0 acerca da paternidade espiritual é que ela se dá através de um relacionamento de discipulado. Ela começa no discipulado. O que é discipulado? Discipulado é compartilhamento de vida. Eu gosto de definir discipulado como vida na vida, a minha vida na sua vida. Eu vou andar com você e eu vou servir você com a minha vida. Isso é discipulado. E a segunda coisa, ou a primeira coisa que é a mais importante, você precisa entender que o processo de paternidade espiritual começa por uma direção de Deus. É Deus quem alinha os propósitos. Aquela frase que pode ser clichê ou jargão, que diz que Deus conecta propósitos, essa é a verdade. Porque é Deus quem sabe quem Ele te criou para ser. Deus é quem sabe o que Ele plantou dentro de você, e Ele vai te dar um discipulador que tem autoridade para destravar isso na sua vida. Então nós não precisamos, presta atenção aqui, aprenda isso se você ainda não pratica.
específica. Você precisa aprender a fazer orações. Você precisa orar especificamente, irmão. Você precisa orar com estratégia, com sabedoria. Você precisa dizer: Deus, eu quero um discipulador. Mas eu não quero qualquer discipulador. Eu quero aquele que o Senhor quer me dar. Quem está me entendendo? Eu quero ser um pai espiritual. E paternidade espiritual não é sobre ser homem ou ser mulher. Paternidade espiritual é uma unção que destrava propósitos. Eu quero ser um pai espiritual, mas eu não quero ser pai de qualquer filho espiritual. Eu quero ser daqueles que o Senhor me der. Porque na ânsia de fazer discípulos, a gente acha que discipulado é sobre número de pessoas. E discipulado é sobre destino, é sobre propósito, é sobre movimento, é sobre cooperar com o que Deus está fazendo. Então Elias recebe uma direção de Deus, e nós chegamos nesse ponto no texto, versículo 19, 1 Reis capítulo 19, versículo 19. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu. Eu vou parar aqui, porque olha que poderoso isso aqui para nós aprendermos. Quem era Eliseu? A função de Eliseu era cuidar dos bois. Qual era o propósito de Eliseu nesse momento? O que ele estava fazendo? Arando a terra com uma parelha de bois. Essa era a vida de Eliseu. Esse era o propósito de Eliseu. Era isso que ele ia viver toda a sua existência. Quem está entendendo? Mas quando a jornada de paternidade espiritual começa, a primeira coisa que ela faz é dar um novo olhar para a sua existência. É abrir a sua mente para que você entenda que Deus tem para você muito mais do que aquilo que você está fazendo hoje. Deus te criou para viver algo que ecoa para a eternidade. Deus te chamou para viver algo que ecoa na eternidade. Deus não chamou você para ter uma carreira, comprar uma casa, comprar um carro, trocar de carro todo ano. Deus não te chamou para isso. E você pode fazer isso. E eu oro para que você seja próspero, para que você tenha várias casas, que você possa ser abençoado e abençoar outras pessoas, abençoar a missão Moçambique. Não é, pastor? Para que você possa ser generoso. Eu oro para que isso aconteça. Mas se a sua vida se resume a isso, quão miserável você é. Porém, nós achamos que somos bem-sucedidos porque nós estamos avançando financeiramente. E eu quero dizer, quando Deus, através da paternidade espiritual, chega na sua vida, você vai descobrir que tudo isso é segundo plano comparado com aquilo que Ele começa a revelar em você. Há aproximadamente 12 anos atrás, eu e a Jaque, nós tínhamos uma empresa de tecnologia. E os negócios estavam indo bem, e eu estava felizão. E as coisas estavam se conectando, e as portas estavam se abrindo. Só que aí eu resolvi permitir que alguém me discipulasse. E quando eu comecei a andar com essa pessoa, aquilo que ela carregava e falava começou a acender meu coração. E eu falei: cara, a minha vida não é sobre isso. A minha vida não é sobre ter um negócio, sobre ganhar dinheiro, não é sobre fechar contratos, não é sobre isso. Eu comecei a ser incendiado com um desejo profundo de viver algo em Deus extraordinário, e a minha vida começou a ser transformada. Por quê? Porque eu me submeti a alguém e Deus começou a destravar o meu destino através daquela pessoa. Algum tempo depois, a gente estava fechando a empresa, a gente estava deixando os negócios, a gente estava deixando aquele estilo de vida para viver o ministério que nós estamos construindo há 12 anos. Sabe, foi uma reviravolta na nossa vida, foi uma reviravolta na nossa existência. Nós estamos vivendo hoje coisas que nunca imaginaríamos. Eu nunca imaginaria na minha vida estar em Petrópolis nessa manhã. Mas porque há 12 anos atrás eu andei debaixo de alguém que destravou algo em mim. Eu estou aqui nessa manhã. Porque eu me submeti a alguém há 12 anos atrás. Hoje você está sendo abençoado por essa palavra. Você está conseguindo entender isso? Glória! O que Deus tem para fazer através da sua vida nem passa na sua cabeça. Porque a Bíblia diz que nem
ali arando a terra com uma parede de bois. Eu fico imaginando Eliseu pensando, puxa, tomara que ele chova bem nessa colheita, aqui nesse plantio, porque aí a colheita vai ser boa. Qual que era a preocupação de Eliseu? Puxa vida, tem um boi ali que não está dando conta de puxar o carro. Oh meu Deus, eu tenho que gastar um tempo consertando aquele jugo ali, porque os bois estão desalinhados. Como homem de Deus, Senhor, abençoa os bois para que eles não se cansem demais. E a nossa vida se resume a essas coisas quando nós estamos fora do chamado, do propósito de Deus. Deus, abençoa os meus negócios, porque eu preciso prosperar esse mês. Os boletos estão vencendo, Jesus. Vou entrar numa campanha de jejum para conseguir pagar os boletos esse mês. E aí nós somos cristãos tão infrutíferos, improdutivos, que a gente gasta nosso tempo orando para que Deus prospere coisas que acabam. Não, eu estou dizendo que você não tem que orar pelos seus negócios, pelos seus recursos. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que isso deveria ser o menos importante. Porque ele disse, o próprio Cristo disse, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Porque nós não vivemos as promessas, porque os nossos olhos estão no lugar errado. Obrigada, Pai. Elias chega para Eliseu e presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é poderoso para você. Tanto você que já começou a queimar, dizendo, Senhor, eu quero viver na realidade espiritual, eu quero viver discipulado, eu quero viver. Elias chega perto de Eliseu, ele fala assim, Eliseu, vem cá, deixa eu te dar uma aula sobre discipulado, deixa eu te dar uma aula sobre paternidade. Discipulado é isso, paternidade é isso. Agora, ora lá, vê se você quer andar comigo, porque eu sinto de Deus. Não! Elias chega, tira o seu manto, coloca sobre Eliseu e vai embora. Eles não trocaram uma palavra sequer. Elias pegou o seu manto de profeta, colocou sobre Eliseu e vazou. O texto diz, a partir do versículo 19, que quando aquilo aconteceu, rapidamente Eliseu entendeu o que estava acontecendo e ele correu atrás de Elias e falou, meu Senhor, me deixa primeiro despedir dos meus pais. Elias, pensa bem no que eu te fiz. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é importante para você. Na posição de discípulo, você precisa entender que o discipulado genuíno só acontece quando você honra o seu discipulador. O que Elias estava ensinando para Eliseu? Eu não preciso convencer você a andar comigo, eu sei que eu preciso entender que você precisa andar comigo. Eu recebi uma direção de Deus e eu quero cumpri-la, mas se você não quer, eu não tenho mais compromisso. O meu compromisso é dar a você a oportunidade de viver o que Deus tem para fazer, mas se você não quer, eu não vou te forçar. Na posição de discipulador, é isso que Elias estava fazendo. Está aqui, o meu manto está aqui. Deus me deu uma direção e eu tenho algo para derramar sobre você, eu quero te servir. Mas para isso acontecer, você precisa querer. Eu estou indo. Não, peraí. Meu Senhor, eu já entendi tudo, eu entendi o que está acontecendo e eu vou andar com você. Eu quero honrar você, eu reconheço o que você carrega, eu honro o que você carrega, eu honro o que você tem gerado em Deus, eu honro o que você está construindo em Deus, eu honro isso. Me deixa despedir dos meus pais primeiro, presta atenção nessa aqui, porque isso aqui é uma chave poderosa. Tem muita gente que diz que está vivendo discipulado, mas não saiu nem do primeiro passo, porque não entendeu isso. O que estava acontecendo aqui? Eliseu estava dizendo, me deixa primeiro me desligar da autoridade que eu tinha, para eu me submeter à sua autoridade agora. Porque tem gente que quer andar com todo mundo. Tem gente que quer vir aqui, ouve o pastor Daniel pregando, depois chega em casa e abre o YouTube para ver se tem alguém pregando algo diferente. Porque vamos ver que se eu gostar mais da pregação do outro, eu vou ficar com a pregação do outro. Tem gente que não se submete à autoridade e no primeiro confronto pipoca. Sabe o que vai acontecer? Nunca vai sair do primeiro passo. Nunca vai crescer e amadurecer.
Porque para que você viva o discipulado verdadeiro, você precisa romper as suas alianças com outra autoridade para se submeter à autoridade que Deus está te dando. Glória a Deus. Se você crê que é Deus que está te dando, irmão, por que é que você não se submete? E se você não crê que é Deus que está te dando, gasta tempo perguntando para Deus, porque afinal você é filho dele. Glória a Deus. Então, como discípulo, Eliseu vai atrás de ele e diz assim: eu entendi tudo, eu vou andar com você. Então, me deixa primeiro me despedir dos meus pais. Isso não fala para nós sobre romper com a família, não é sobre isso não. É sobre entender que a autoridade espiritual você vai se submeter a partir de agora. Porque se não existe submissão à autoridade espiritual, nunca vai haver discipulado, muito menos paternidade. Você está me entendendo? Diga eu. Como é que está meu horário? Ô, glória. Glória a Deus. O texto diz que Eliseu correu atrás de Elias, pediu para Elias esperar, para que ele resolvesse as coisas. E aqui eu vou te dar uma dica prática sobre isso, irmão. Se você tem estado nessa casa, se você tem submetido aos seus pastores, que são os pais espirituais dessa igreja, existe um nível de paternidade espiritual da igreja local, mas existem pais espirituais sentados aí, ó. Deus te chamou para ser um pai espiritual. E hoje você está aprendendo que para se tornar um pai, você precisa se tornar um filho primeiro. Quem está me entendendo? Então tem muitos pais espirituais aqui hoje. Eliseu vai atrás de Elias e diz assim: primeiro deixa eu romper no meu coração a autoridade a qual eu estava submetido. Porque eu quero me submeter à sua autoridade. Se você está aqui nessa casa, se você está buscando andar debaixo do discipulado de alguém, mas você ainda não decidiu no seu coração que aquela pessoa vai ser voz de Deus na sua vida, você precisa resolver isso primeiro. Se você ainda está aqui, mas você considera ser o pastor de outra igreja, você precisa dizer assim: pastor Daniel, não tempo. Deixa eu resolver isso no meu coração. Deixa eu ir lá falar com o meu antigo pastor e falar: pastor, Deus te abençoe, muito obrigado pelo tempo. Ou, eu não consigo fazer isso por causa da situação A ou B. Pastor, ora por mim, pastor Daniel, ora por mim, para que no meu espírito eu consiga romper essa autoridade que estava comigo, desfazer essa aliança espiritual, porque eu quero me submeter a sua autoridade. Tem gente que não destrava no propósito, não destrava no destino, porque ainda está ligado lá na autoridade que ficou lá atrás. E sabe como você sabe que você está ainda debaixo daquela autoridade? Você não esquece. Você não consegue. Eu tive problema com a minha outra igreja. Toda semana você continua falando mal do seu antigo pastor. Significa que você ainda está debaixo da autoridade dele. Isso nunca sai da sua cabeça. Por quê? Porque você ainda está lá. Você precisa perdoar, liberar o seu coração e dizer: eu muito obrigado, Senhor, por tudo que eu aprendi, por tudo que eu vivi. Muito obrigado também pelas coisas que eu sofri, porque isso me ensinou. Obrigado porque o Senhor me deu agora uma nova cobertura, uma nova paternidade espiritual. Eu libero meu pastor, eu libero aquele homem e aquela mulher. Eles me serviram, eles me abençoaram. Porque, irmão, aquilo que você acha que foi ruim para você te trouxe até aqui. Então você precisa agradecer. Glória. Eu libero meu pastor, eu abençoo ele. Glória a Deus pela vida dele. Glória a Deus que o Senhor está me dando uma nova paternidade espiritual. Eu quero romper com aquela aliança para viver o novo de Deus. Eliseu vai atrás de Elias e quando Elias diz: olha, pensa bem, porque isso aqui é chave, irmão. Você precisa decidir no seu coração. Você precisa decidir no seu coração. E aí, depois que Eliseu pensa bem, ele volta e faz o quê? A primeira coisa que ele faz, ele queima as carroças. Sabe o que significa isso? Significa uma entrega radical. O que ele estava dizendo? A partir de hoje eu nunca mais volto a fazer o que eu estava fazendo antes. Porque eu tenho convicção da minha entrega. Eu tenho convicção daqui para frente é só um novo Deus. Se a sua entrega, Jéssica Tate falou isso uma vez. Ela disse assim: se a sua entrega tem condições, ela não é entrega.
Ou você se entregou por inteiro, ou você não se entregou. Não existe meio. Eliseu volta, ele queima as carroças, ele mata os bois. Ele estava dizendo: a minha vida não é mais essa. Meu propósito não é mais esse, não é mais sobre isso. Agora é sobre o povo de Deus que ele vai começar a descortinar. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está dizendo assim: Senhor, primeiro começa a me mostrar o que você vai fazer. E depois, se eu achar que é legal, eu vou romper com as outras coisas. E Deus vai dizer: não. Primeiro você se entrega, depois eu te mostro o que vai acontecer. E o texto termina dizendo: então Eliseu passou a andar com Elias e o servia. Você está comigo ainda aí? Eliseu passou a andar com Elias e o servia. Sabe o que discipulado significa, irmão? Você lembra que eu falei que a jornada de discipulado quebra o seu orgulho? Sabe o que é discipulado? Discipulado é servir alguém que te serve. Discipulado é servir alguém que te serve. Sonda o seu coração, porque se você não quer servir o seu discipulador, você não quer um discipulador. Você quer alguém para trabalhar para você. Discipulado é servir alguém que te serve, alguém que Deus levantou para te servir. Você vai falar: cara, eu vou andar com você, o que você precisa? O que você vai fazer? Se o seu discipulador é o seu pastor, você fala: pastor, o que você vai fazer? Eu estou com a agenda livre aí, quarta-feira, tudo tranquilo, pastor, o que você vai fazer? Cara, tem um monte de coisa para fazer na igreja, vou te ajudar. Por quê? Porque eu quero estar perto de você. Eu preciso estar perto de você para receber de Deus aquilo que Ele tem para fazer na minha vida. Eu vou servir você. Eu vou te servir, cara, eu vou te servir, eu vou andar com você. Porque Deus vai usar você para destravar o meu destino. Então, quanto mais perto eu estiver, mais rápido isso acontece. Deus sabe que eu estou aqui. Se Ele quiser, Ele sabe onde me encontrar. E Deus vai dizer: beleza, fica aí, tá tranquilo. Você continua sendo amado, só vai ser infrutífero. Exato. Meu Deus, o pastor Miguel, ele dá faz um carinho. Se a sua entrega é pela metade, ela não é entrega. Por isso, quanto mais você serve, mais você acelera o processo. Quanto mais você está junto, quanto mais você cola naquela pessoa que Deus te deu, mais você acelera o processo. Mas é poderoso porque em 2 Reis, capítulo 2, depois de caminhar com Elias durante anos, depois de ser discípulo de Elias durante anos, depois de ser provado, depois de ter a lealdade provada, depois de ter o coração provado, depois de persistir, porque quantos de nós queimam as carroças e matam os bois, e no meio do caminho volta lá e diz assim: alguém tem aí um boizinho para mim? Eu não estou aguentando o processo. E Deus está dizendo: eu nem comecei, você já está me contando. Eu não aguento mais, porque eu vou falar com o meu discipulador, ele me confronta, ele faz eu entender como eu ainda sou miserável, e eu não aguento mais, é desconfortável. O desconforto vai levar você para o seu destino. Eu não consigo confessar pecado com o meu discipulador, eu não consigo pedir para ele orar por mim. Sabe o que eu vou fazer? Em vez de falar com ele, eu vou falar com a pastora. Por quê? Porque a pastora, eu acho que ela vai me dar diferente. Lembra que eu falei que meia entrega é entrega nenhuma? Sabe o que você está fazendo? Sabotando o seu processo. Sabotando o seu processo. Eliseu serviu Elias durante anos, caminhando ao lado dele. E ele não era o filho espiritual de Elias, ele era discípulo de Elias. Tanto que você vai ver nesse texto aqui, nesse contexto de 2 Reis capítulo 2, que várias vezes Eliseu chegava e aí uma equipe de profetas que eram da mesma escola de profetas que Eliseu também era aluno de Elias, chega e fala assim: você sabe que o seu mestre, né? Você sabe que nós estamos entendendo aqui, a gente estava orando, profetizando aqui, a gente está entendendo que está chegando a hora dele. Quem está comigo aí, diga eu. No final de tudo, Eliseu está ao lado de Elias, porque ele simplesmente decidiu que ele não ia abandonar enquanto Deus não liberasse o propósito dele. Sabe? Eu sei que tem profeta de Deus nessa casa. Eu acho que a parte mais difícil de ser discipulado por um profeta é que o profeta geralmente é um cara que não é normal.
O cara que flui no profético é gente que não é normal. O cara que vê coisa que ninguém vê, é coisa que gente que tem sonho maluco que ninguém tem. É gente que fala assim, ó, tô acordado agora, 4h30 da manhã, isso aí com você, Deus mandou eu te ligar, dizendo que tem um urso atrás do seu quarto, do guarda-roupa, e esse urso eu não sei o que. Meu Deus, de onde você tirou esse negócio? Você imagina Eliseu dormindo com Elias e vendo essas loucuras todas. E ele serviu Elias até o final. E aí quando ele está chegando no final, Elias olha para ele e fala assim: ei, fica aí em Gilgal. Essa também é uma mensagem poderosa que eu agora vou compartilhar. Fica aí em Gilgal, fica aí no Jordão, fica aí porque o Senhor está me chamando para ir ali. O quê? No final? Eu vou ficar para trás no final? Já andei até agora do seu lado te servindo. Diante do Senhor e diante dos homens eu não te deixarei. Ainda que você mande eu ficar, eu não fico mais. Eu estou com você e se Deus vai arrebatar você, eu vou grudar na sua canela. Por quê? Porque agora eu já me tornei quem você é. Porque agora a sua essência é a minha essência, a sua família é a minha família, o seu propósito é o meu propósito, a sua unção é a minha unção. Eu não me vejo mais servindo outra pessoa, servindo em outra unção. Eu me tornei quem você é. E a unidade deles era tão grande que quando Elias falou assim: uau, você realmente entendeu. Então me fala, o que é que você quer? Aí Eliseu olha lá, agora chegou minha hora. Agora chegou minha hora. Eu fico imaginando, sabe o quê? Todas as vezes que Elias fez um milagre, e Eliseu olhava e falava: vai chegar minha hora. Eu vou fluir nessa unção. E aí dentro dele algo dizia assim: não, aumenta a sua expectativa. Porque aquilo que Deus tem para fazer é sempre abundante. E aí ele começou assim: não, entendi Deus, entendi. Eu vou restaurar especificamente. Eu quero o dobro da unção dele. Eu quero o dobro, eu vou fluir no dobro da unção dele. Por quê? Porque um filho espiritual caminha 2 milhas. Aquilo que você faz, o seu filho espiritual vai fazer dobrado. Aquilo que eu vi nos meus filhos naturais e espirituais vão muito mais além. Porque a paternidade espiritual constrói um caminho. A paternidade espiritual desbrava a floresta e diz: agora você não precisa cortar topo onde eu cortei. Você não precisa abrir caminho onde eu abri. Você pode fluir livremente naquilo que eu precisei gastar tempo para fazer. Você não pode, não precisa. Quem está me entendendo? Diga aí. Quando Elias olha para Eliseu e diz assim: o que é que você quer? Aí Eliseu diz: eu vou dizer simplesmente aquilo que eu já tenho gerado em Deus. Eu quero a unção dobrada que está em ti. E talvez Elias olha e fala assim: rapaz, você teve um bom professor aí. Ousado você, hein? Tá bom. Vou encerrar com essa chave. Elias diz assim: se os seus olhos me virem quando eu for levado, você vai receber o que está pedindo. Cara, meu Deus, presta atenção nisso. Presta atenção nisso, presta atenção nisso, presta atenção nisso. Porque eu comecei dizendo que discipulado e paternidade é sobre servir. Você não pode ser discipulado porque você quer o que aquela pessoa tem. Você precisa ser discipulado porque você quer quem ela é. Você quer servir, você quer se tornar. O que Elias estava falando? Se você não se distrair com os milagres, se você continuar com os olhos em mim, independente daquilo que eu tenho, daquilo que eu carrego, você vai receber o que você está pedindo. E o texto diz que de repente os dois já tinham atravessado o Jordão. Elias tinha tocado com o seu manto no Jordão, as águas se abriram e eles passaram. E Eliseu estava ali. Olha como que ele faz. Ele toca com o manto, legal. Uau, show, hein? Ah, quando for minha hora. E aí de repente veio uma carruagem de fogo. Uau, separou os dois. O que estava acontecendo? Algo sobrenatural acontecendo. Algo poderoso acontecendo. Já correu tudo, uma carruagem de fogo passando.
cadê ele? Eu não vou me distrair com nada, eu não vou me distrair com nada. Eu quero saber o que está acontecendo, eu só quero saber onde ele está. Aonde ele está? Porque eu vou servi-lo até o último momento. Eu vou servi-lo, eu não vou tirar os olhos dele até o último momento. Eu não estou interessado nos milagres, eu não estou interessado naquilo que está acontecendo exteriormente. Eu vou servir ele até o último momento. E Eliseu estava olhando Elias. Carruagem de fogo, cavalo, quero saber, sai da frente, sai da frente, sai da frente, cadê? Onde está o meu Senhor? E de repente vem um redemoinho e leva Elias ao céu. E nesse momento, Eliseu olha e diz: meu pai, você era como os cavalos em carruagens. O que ele estava dizendo? Agora eu me tornei filho. E eu posso dar continuidade ao seu reinado ainda que você não esteja. Porque enquanto você é discípulo, se o seu discipulado é retirado, você para. Mas quando você se torna filho, você recebe um legado. Naquele momento o manto de Elias cai. Eliseu pega o manto de Elias. E agora aquele manto não era como a armadura de Saul e Davi. Porque a armadura de Saul não servia em Davi. Mas agora aquele manto era feito sob medida para Eliseu. Ele se tornou alguém com Elias. Ele serviu até que ele tivesse a mesma essência, a mesma autoridade, a mesma revelação. Ele serviu até que nada mais importasse. E aí então ele recebeu o manto de Elias para fluir na mesma unção que Elias. E o texto diz que ele pegou o manto e quando ele chegou na beira do Jordão falou assim: que responsabilidade. Mas agora eu não preciso mais duvidar, porque aquilo que eu preciso já foi gerado em mim. E agora não é mais o manto de Elias, agora é o manto de Eliseu. Porque quando você se torna filho, não é, tudo que você tem não é mais emprestado, é seu. Você está me entendendo? Porque o meu filho não precisa chegar em casa e falar assim: pai, posso abrir sua geladeira? Porque não é minha, é minha. Quem está me entendendo? Eliseu não precisava temer, nem ficar temeroso, porque aquele manto não era de Elias, não era do seu pai. E o que era do pai era do filho. Então o manto servia dele direitinho, porque era dele. Então ele pega o manto dele, toca no Jordão e as águas se abrem. Quem está me entendendo? Isso é paternidade espiritual. Paternidade espiritual se dá depois de um processo. Tem uma frase que a gente carrega muito lá na Rússia, é: quem permanece, cresce. O maior ataque que nós recebemos das trevas na atualidade é inconstância. Inconstância. Se você está andando com alguém, você está se sentindo incomodado, confrontado, você está no lugar certo. Se você está plantado nessa igreja e cada mensagem está batendo, está confrontando, está doendo, você está no lugar certo. Serve, se entrega radicalmente, abre mão de todas as outras coisas, desiste de todas as outras autoridades para ir para submeter aquilo que Deus te deu. Se você não tem convicção, se Deus te deu essa autoridade, vai para Ele e fala: Senhor, eu não quero mais perder tempo, eu vou me entregar, eu quero me entregar radicalmente sem olhar para trás. Eu só preciso saber se é isso mesmo, se é essa pessoa. Porque se o Senhor é testificado no meu coração que é essa pessoa, eu não tenho olhos para mais nada, eu vou me submeter radicalmente. Eu quero chegar no final e dizer: meu pai, agora eu sou quem você é, agora eu carrego o que você carrega, agora eu tenho a unção que você tem, agora eu sou quem Deus quer que eu seja.